Amados irmãos, a paz do Senhor aqui, Pastor Gedeon Júnior. Que alegria! Vamos continuar o Salmo 72. Hoje, vendo o Salmo 72 à luz de Salomão. Como assim? Muito bem, não se sabe muito certamente se este é um salmo de Davi ou se é um salmo de Salomão. Eu, pessoalmente, como já disse no nosso encontro passado, ontem, segunda-feira, eu creio perfeitamente que é um salmo de Davi orando por seu filho, Salomão, ao ver chegar o final da sua vida e ao notar todas as dificuldades que seu filho teria na condução daquele grande povo. Agora, grande parte dos intérpretes da palavra de Deus dizem não. Este é um salmo de Salomão. Este é um salmo escrito por Salomão no exato momento em que ele começava a iniciar seus trabalhos. E olhando o salmo agora sob o ângulo do grande Salomão, você vê realmente aqui um garoto assustado. Sim, um garoto inquieto, um garoto com um coração absolutamente pressuroso, um garoto nervoso diante da condução de tudo que viria, um garoto que está começando e vê o peso da responsabilidade e entendendo, discernindo, compreendendo o peso da responsabilidade, olha para os céus e diz: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Vamos então olhar esse salmo hoje sobre o ângulo de Salomão. Vamos acreditar que esse salmo tem por escritor Salomão, né? Escritor Salomão. E é muito interessante você, ao olhar cada parte desse salmo, ver as angústias que estavam no coração deste jovem rei. Para que você tenha uma ideia, quando Davi entra em sua primeira parte da velhice, Salomão devia estar com 16 anos. Assim falam os grandes intérpretes da palavra de Deus. E aí tem um período em que Davi e Salomão são regentes, corregentes, ou seja, eles juntos estão governando Israel. E para muitos esse período demora de 3 a 4 anos. E aí tem todo aquele momento em que, obviamente, Adonias tenta um golpe de Estado e tem do seu lado ninguém mais, ninguém menos do que o grande comandante Joabe. Este é morto, né? O rei, ele se manifesta, Davi se manifesta, manda coroar Salomão, e tem toda aquela história referente a Adonias, que você já sabe, que já foi comentada, que nós já estudamos lá no livro de Crônicas e no livro de Reis. E aí chega um momento em que somente Salomão reina, Salomão governa, e este é um momento que não é simples, é um momento que não é fácil. Salomão, então, está no início do seu reino, quando o Salmo 72 é escrito, e ele abre o coração para o Senhor Deus. Abre o coração para o Senhor Deus e faz, obviamente, os pedidos que vêm da sua alma em razão daquele momento que se inicia, né? Daquele momento que ali está começando, e ele começa dizendo, acompanhe comigo, o Salmo 72, do versículo 1 ao 4. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça, e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça, e julgará os aflitos do povo, e salvará os filhos do necessitado, e quebrantará o opressor. Veja como Salomão se expressa diante de Deus. O nervosismo é tão grande, a dificuldade que está sendo enfrentada é tão alta, as agruras do cargo que pesam sobre ele são tão elevadas, que ele olha para o céu e diz: Senhor, dá a mim? Não, ele diz: dá ao rei, né? Dá ao rei. Só que na hora
E naquele presente momento e naquele episódio absolutamente único da vida, quem era o rei? Era ele. Ele diz: Senhor, dá o rei, dá o rei. Eu sou o rei, então dá ao rei, Senhor, os teus juízos e a tua justiça. Salomão, ele sabia perfeitamente que precisava do Senhor para governar todo aquele povo, com retidão, com justiça, com claridade de ideias, com desígnios, com objetivos. Ele precisava do Senhor. Ele sabia da vida do seu pai. Ele tinha conhecido tudo sobre o seu pai por intermédio da sua mãe e também com uma relação pessoal com seu pai. Até que ponto a relação entre Davi e seu pai foi absolutamente pessoal, direta, objetiva? Não sabemos. Não sabemos. O que se tem é, no final da vida, Davi conversando com Salomão e dizendo: olha, meu filho, seja homem, seja forte, seja poderoso, não brinque em serviço. Em 1 Reis, capítulo de número 2, primeiro livro de Reis, capítulo de número 2, assim diz, acompanhe comigo. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Então, olha que interessante, Davi, de forma muito direta e objetiva, olha para o seu filho e dá conselhos a ele, dizendo: meu filho, em primeiro lugar, ser homem. Vamos lá, trabalha de forma forte, seja aquilo que se espera de você, um grande rei. Agora, a primeira coisa que se espera de você é que você ande nos estatutos do Senhor. Não se desvie para um canto nem para o outro, porque desde Josué, aqueles que andam nos estatutos do Senhor, eles conseguem literalmente vencer, literalmente prosperar em tudo que fazem. Então o segredo, meu filho, é viver de acordo com os estatutos do Senhor. É interessante que desde Deuteronômio havia uma ordem específica para que uma cópia do livro da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, estivessem à disposição do rei e que o rei lesse esse livro todos os dias, desde Deuteronômio. Então, quando o querido Salomão começa a orar aqui no Salmo 72, ele foi muito inteligente ao dizer: ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça. Ou seja, ó Deus, me ajuda a guiar o povo de acordo com a tua palavra, me ajuda a guiar o povo de acordo com os teus juízos, me ajuda a entender aquilo que literalmente tu estás, manifestando na tua lei, para que eu possa ser um bom rei e para que eu possa literalmente cumprir aquilo que meu pai me determinou, que é guardar a tua lei, andar na tua lei, viver na tua lei. Então, dá-me isso. Por quê? Porque em razão disso eu vou julgar o teu povo com justiça. Em razão disso, a justiça vai trazer ao povo a certeza do juízo. E isso traz por consequência paz, e o povo tendo paz, ele vai poder trabalhar em paz, porque sabe que tem justiça, e obviamente isso vai trazer prosperidade. Isso vai trazer prosperidade. É interessante que quando Deus se encontra com Salomão, e esse segundo episódio agora, você pode encontrar exatamente no livro de 2 Crônicas, Em 2 Crônicas, quando Deus se encontra com Salomão pela primeira vez e diz: me pede o que você quer, Ou seja, em sonhos lá,
segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 7, Salomão diz, olha, eu preciso que você me dê sabedoria para que eu possa caminhar e cuidar deste grande povo. Então, ficou no coração de Salomão a conversa que ele teve com Davi, tá? Você pode ler. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 10, tá? Ficou no coração dele. Então, quando ele começa esse salmo aqui, ele literalmente já pede isso, Senhor, me ajuda, não me deixa sair fora dos teus juízos, não me deixa abandonado, que eu possa andar nos teus juízos, porque ele sabia, como seu pai já tinha asseverado para ele, anda nos caminhos do Senhor Deus e você vai com certeza colher os bons frutos. E os bons frutos são, tudo que você fizer, prosperará. E aí, Salomão, depois de fazer o primeiro pedido, ele faz um segundo pedido e é muito interessante esse segundo pedido. Olha o que está a partir do versículo 5. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. E ele descerá como chuva sobre a erva ceivada e como chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, desde o rio até as extremidades. Então, quando você vê aqui a segunda parte, é um pedido de que ele possa, como rei, literalmente trazer não só a justiça, bem como a paz, e em razão da justiça e a paz, o reino dele tenha estabilidade enquanto durar. Estabilidade enquanto durar. Então veja que ele pede ao Senhor estas duas grandes coisas, né? Justiça e paz, e isso produziria, obviamente, no reino, um gerar de novas pessoas justas. E, obviamente, de forma muito linda, ele diz, olha, que a minha vida seja como a chuva, ó Deus, que eu sirva de inspiração, que eu sirva de vida, que eu sirva de fonte de vida e alegria para o meu povo, que eu sirva de fonte de vida e de alegria para o meu povo. Aí, quando chega no versículo de número 8, começa assim uma série de pedidos estranhos, né? Porque se você der uma olhada no versículo 8, diz assim, dominará de mar a mar, desde um rio até as extremidades. Ué, Salomão está pedindo para Deus poder? Não, não é só poder. Ele pede a Deus que o Senhor o ajude de tal forma que todos os seus inimigos estejam sob seus pés. Olha o que diz o versículo 9. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão diante dele, e os seus inimigos lamberão pó. Sim, sim, sim. Ele está pedindo aqui força política. E ele está pedindo força econômica. Olha o versículo 10. Os reis de Társis e as ilhas lhe trarão presente. Os reis de Sabá e Sebal oferecerão seus dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Menino modesto, Salomão, né? Querendo todo mundo aos seus pés, todo mundo dedicado a ele. E olha que interessante, por que ele pede isso? Porque no versículo 12 ele traz a razão a Deus. Porque ele o rei, ele livrará ao necessitado quando ele clamar, como também ao aflito, ao que não tem quem o ajude. E ele vai se compadecer, versículo 13, compadecerá do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Olha o versículo 14, ele libertará a alma do engano e da violência, e precioso será seu sangue aos olhos dele. Então, olha que interessante, ele diz, Senhor, dá-me poder
Dá-me poder sobre meus inimigos, dá-me poder sobre todos os povos, dá-me poder e principalmente poder econômico. Sabe por quê? Porque eu estou comprometido em abençoar o pequeno, em abençoar o pobre, em abençoar aquele que não tem a quem recorrer, em ser e demonstrar uma vida significante para todos, absolutamente todos. Irmãos, olha que fantástico isso aqui. Olha o coração desse menino. Esse menino assume o reino querendo trazer transformações. Esse menino assume o reino querendo trazer aquilo que seus antepassados não conseguiram trazer, nem mesmo seu pai conseguiu trazer. Ele quer estender no seu reino justiça e paz, e ele quer literalmente fazer conhecido o nome do Senhor por todos os povos, de tal forma que todos os povos venham e vejam no reino dele a diferença fundamental que existe entre Israel e todos os demais povos. Porque até aquele momento, os reinos eram gerenciados pela violência. Os reinos eram dedicados e absolutamente controlados pelos poderes econômicos mais fortes sobre os mais fracos, que exploravam os mais fracos e que, obviamente, ajudavam o rei a viver porque financiavam o próprio rei, que era o maior explorador de todos. E o que ele está pedindo aqui é uma das coisas mais bonitas do mundo. Ele está dizendo, ó, o meu coração está inclinado para o pequeno, é para o pobre, é para o miserável. Eu vou exercer justiça, Senhor. E eu quero que a paz reine no meu reino, porque a paz reinando, eu vou conseguir mostrar que dá para fazer neste mundo um reino diferente de tudo que já existiu até hoje. De tudo que já existiu até hoje. O meu coração está inclinado para o pequeno, é porque não tem nada, para o que precisa de justiça. Meu coração está inclinado para esse. E na medida em que todos os reis ouvirem falar disso, e ouvirem falar dessa nova forma de governo, dessa nova forma de expressão de viver, que todos eles venham aqui e me abençoem, porque de alguma forma o teu nome está sendo glorificado, de alguma forma o teu nome está sendo dignificado. Então, eu, Salomão, que tenho no meu próprio nome, Salomão, Shalom, paz, eu quero trazer isso para todos, eu quero trazer dignidade para todos, eu quero trazer vida para todos, eu quero trazer alegria para todos. E, Senhor, isso só é possível se o Senhor colocar sobre meus pés meus inimigos. Eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim e coloque sob os meus pés os meus inimigos. Mas, pastor, será que Salomão tinha inimigos? Tinha e não era poucos. Volte comigo lá para primeiro livro de Reis, capítulo 2. Quando Davi, depois que dá os conselhos iniciais, serve a Deus, vai de acordo com a lei dele, que Deus vai te dar tudo. E que no versículo 4 ele diz, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse ele para mim, te faltará sucessor ao trono de Israel. E aí no versículo 5, Davi diz, olha, e tu também sabes o que me fez Joabe, ou seja, o grande general, filho de Zeruia, e o que me fez aos dois chefes de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amassa, filho de Jéter, os quais matou e em paz derramou o sangue de guerra e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazias nos pés. Ele está dizendo, ó, Joabe é um dos teus grandes inimigos. Então o que você vai fazer com ele? Vai acabar com ele. Versículo 6. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas clãs,
ou seja, seu cabelo branco, desçam à sepultura em paz. Ou seja, o que eu não posso fazer com esse inimigo, você vai fazer, você vai eliminá-lo. E aí Davi dá conselhos também. Olha o versículo 7. Porém com os filhos de Barzilai, o gidealita, usarás com beneficência, e esses estarão entre os que comem na tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Então, mata um e abençoa o outro. Olha o versículo 8. E eis que também contigo está Simei, filho de Gerá. Aquele que andou jogando pedra em Davi, né? Filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei dizendo que não mataria a espada. Mas agora você não tenhas por inculpável, pois és homem sábio e saberás o que há de fazer, para que faça com que as suas clãs desçam à sepultura com sangue. Irmãos, o jovem Salomão sabia quem tinha que deixar viver e quem tinha que matar. É lógico que a morte de Joabe e a morte de Simei traria consequências, mas Deus daria a ele a sabedoria. Por isso que ele diz aqui, Senhor Deus, eu tenho inimigos aqui dentro. E não eram somente esses, eram muitos outros. Então, Senhor Deus, coloca-os debaixo do meu pé, para que eu possa com sabedoria julgá-los, e em razão disso, abençoar teu povo inteiro. Gente, que coisa fantástica, né? Então, não era um pedido maldoso, de maldade, de um rei que queria se impor, de alguém sanguinário. Não, era um pedido de sabedoria para que Deus o ajudasse naquele momento difícil de eliminar inimigos que seu pai já lhe tinha dito. E o que é interessante é que quando você olha exatamente dos versículos 8 em diante, né? Olha o que ele pede. Ele pede algo muito bonito. Do 8 em diante, ele diz assim: dominará de Maimá, os reis lhe darão presentes, e ele diz o motivo disso. Ele quer um reino sem fronteiras, para que literalmente a bênção de Deus chegue a todos, e todos os demais reis, o vendo como rei amoroso, compassivo, abençoador, todos possam também nele se inspirar. Olha o que diz do versículo 12 a 14, né? Ele vem e ele diz de forma muito forte, como eu já te falei, me dá isso, porque eu vou tratar bem o pequeno, eu vou tratar bem a quem tu amas, eu vou tratar bem todos aqueles que tu me destes, do maior ao menor, eu não serei influenciado por aquele que tem o dinheiro, por aquele que tem o recurso. Então, dá-me força, dá-me poder e coloca meus inimigos a meus pés para que eu possa trabalhar. E o mais bonito, né? Olha do versículo 15 em diante. Ele pede literalmente bênçãos econômicas, financeiras, porque quando ele diz, lá no versículo 15, e viverás, se dará ouro de Sabá, ou seja, eu quero que entre aqui no meu governo muito dinheiro, e todos farão oração por ele e o bendirão. E olha o 16, que lindo, haverá um punhado de trigo na terra sobre o cume dos montes. Gente, monte, não dá nada em cume do monte, a não ser grama pequena, verdejante, né? E muitas vezes seca por causa do frio, né? E ele diz, não, eu quero que tu abençoes meu povo, de tal forma que até em cima dos montes, lá no cume, onde não nasce nada, que nasça trigo, que tenha produção agrícola. E eu quero que, tal como no Líbano, aquelas lindas e maravilhosas paisagens, aquelas lindas e maravilhosas savanas que lá tem, tudo que há de lindo, que aconteça aqui também, que nós tenhamos florestas tão lindas como a do Líbano, e daí o versículo 16. E assim,
meu nome prosperará. E na medida que meu nome vai prosperando, vai todos os meus objetivos de servir ao teu povo. Lembre-se, eu quero servir o seu povo. Eu quero abençoar o seu povo. E na medida em que eu for abençoado, o teu povo será abençoado. E, em último detalhe, ó Deus, não é meu nome que eu quero grande. É o teu nome que já é grande. E na medida em que os outros povos vierem para cá e olharem e entenderem tudo isso, eles vão se admirar e de alguma forma eles vão querer também te conhecer, porque eu estou pedindo isso, não é para mim, eu estou pedindo isso, é porque eu reconheço a tua grandeza. E olha como Salomão, de forma muito bonita, termina dizendo: bendito seja o Senhor Deus, e o Deus de Israel, que faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se a terra da sua glória. Amém e amém. Então, eu quero glorificar o teu nome. Eu quero, no final, engrandecer o teu nome, porque tudo isso eu estou pedindo para que o teu nome seja glorificado. E aí aqueles que acreditam que esse salmo é de Salomão, quando aqui no final se diz, findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé, é porque Davi continua sua vida de rei na vida do seu filho Salomão. Ou seja, Davi continua todo o seu reinado por intermédio do seu filho amado, Salomão, e é mais ou menos assim, né? Filho de peixe, peixinho é, compreende? Então, tudo aquilo que de repente Salomão está falando é o que aprendeu de Davi. Então, é perfeitamente possível dizer, mesmo sendo de Salomão, aqui se encerram as orações de Davi, porque ele ora de acordo com o que aprendeu com seu pai. Muito bem, é muito bonito esse salmo. E eu quero falar agora rapidamente, porque já tem 27 minutos. Meu Deus, como o tempo passa. Eu quero falar rapidamente com você que está começando a vida, e com você que está nos cargos iniciais, e com você que está aí nesse momento difícil de começar todas as coisas, e que talvez um peso inteiro tenha caído na sua mão. A empresa do seu pai, os trabalhos do seu pai, da sua mãe, toda uma família, talvez uma igreja. Escute, sim, Deus olha para o teu coração. E na medida em que o teu coração é para abençoar a todos, é para continuar o trabalho, é para continuar essa empresa, continuar essa igreja, continuar tudo aquilo que foi feito, você tem direito a fazer essa oração. É uma oração do menino que está começando e diz assim: me abençoa, eu estou meio perdido, me ajuda a entender a tua palavra, me ajuda a entender os teus caminhos, me ajuda a entender todos os fatos, me ajuda a não esquecer dos conselhos do meu pai, me ajuda a continuar. Você tem direito a fazer esta oração. Muitas vezes a responsabilidade caiu em suas mãos, não por causa do seu pai, mas porque, por exemplo, o antigo pastor morreu e agora o povo olha para você e diz: é você que vai continuar. E você não é filho dele, você não é parente dele, você é o melhor obreiro que temos na igreja. Você começa, então você tem direito a fazer essa oração. Senhor, abençoa-me, guia-me com os teus juízos. O meu coração está para servir os pequenos, aqueles que necessitam. Sim, você tem o direito de fazer essa oração, inclusive até pedindo: Senhor, aqueles que são contrários, toca no coração. Não deixa atrapalhar, não deixa trazer dificuldades atrozes a tudo aquilo que vamos fazer, e me conduz para a honra e glória do teu nome, para que todos, quando vejam, meu nome não seja engrandecido, não, mas o teu nome seja engrandecido. E em razão da minha pessoa, bênçãos venham para esse povo, para essa igreja, para essa empresa, para esse país. Você tem direito a fazer essa oração. Então, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. E isso se aplica a toda a área da vida. Inclusive você que é pai. Você que diz: Senhor, estou começando a vida. Estou começando com essa mulher linda a quem tu me deste, Senhor.
Está aqui nosso primeiro filho, está aqui nosso segundo filho, me ajuda. Me ajuda a andar nos teus caminhos, me ajuda a cuidar deles, me ajuda a ser um pai justo, me ajuda a ser um pai justo, honesto, um marido honesto. Entrega, como Salomão entregou, e abre a tua alma diante dele e diz todas as dificuldades que você está sentindo. Diga, Senhor, olha, o pai dessa menina dava tanta coisa para ela, eu ainda não posso. Então me ajuda, não deixa ninguém na família atrapalhar, me abençoa. Abre o coração para o Senhor e diz das suas intenções e o Senhor vai conduzir a sua vida. Então, se realmente foi Salomão que escreveu esse salmo, que salmo bonito, e que salmo que se adequa perfeitamente ao pedido que ele fez ao Senhor Deus, dá-me sabedoria para conduzir o teu povo. Ok? Muito bem, aqui Pastor Gedeon Júnior. Que alegria estarmos juntos na presença do Senhor e que o Senhor te dê um dia maravilhoso. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço minha pastora presidente pela confiança, agradeço o ministério pelo amor e pelo carinho e a você por esse tempo que você me deu. Amanhã a gente continua, porque amanhã eu quero te mostrar que orações feitas são respondidas, porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Um grande beijo e até amanhã. A paz do Senhor.